Olá, bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos aqui hoje para, conforme a orientação dos nossos pastores, de Helene Cleito, a gente comemorarmos o aniversário da Missão Ressignificar. E dessa vez de forma diferente, cada um fazendo um comentário de um vídeo que impactou a sua vida. E dentre tantos, o primeiro que eu escolhi foi: Eu já fui Simão, da pastora Dislene. E por que esse vídeo me impactou? Porque ele mostra realmente a realidade. Mostra a realidade em cada um de nós, mostra a realidade desse mundo, como esse mundo anda. Por quê? Porque quando ela começa a ministrar sobre Simão, ela começa a falar que Simão convidou Jesus para a casa dele. E aí um questionamento: por que Simão convidou Jesus? Eu, olhando assim, o que me fez muito enxergar dessa palavra, talvez porque Jesus fosse uma figura pública, uma figura que chamava atenção, uma figura que quando você está perto, as pessoas vão estar por ali também. Simão não estava muito preocupado, e pela palavra a gente percebe que ele não está muito preocupado com a pessoa do Cristo, o ungido, o Filho de Deus, e sim com Jesus, o homem, talvez o profeta, aquele que tinha um grande entendimento, conhecimento da palavra. E nesse momento, quando Jesus está na casa dele, entra uma mulher, derrama um perfume sobre os seus pés e seca com seus cabelos. E Simão logo vai falando: uai, se ele fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher. Mas Jesus o interroga e fala: ô Simão, o que ela está fazendo é me adorando. Você deveria estar fazendo o que ela fez. Mas, infelizmente, você não entendeu quem eu sou. E na grande maioria das vezes nós não sabemos quem Jesus é. E isso vem nos mostrar a grande dificuldade que nós temos de reconhecer uma adoração verdadeira e genuína quando Deus pede a cada um de nós. Nós permitimos que a nossa religiosidade nos domine e nos comande. Então, tudo aquilo que nós deveríamos fazer, que Deus pede, muitas vezes a gente deixa de fazer porque nós estamos presos dentro da nossa religiosidade. E é isso que acontece quando Deus pede algo incomum para alguém. Quando Deus pede incomum, aí se pedir para mim, se pedir para você, será que a gente teria coragem? Ou que aquela mulher, de fazer o que aquela mulher fez? Ela se expôs. Nós temos vergonha de nos expor, nós temos medo de nos expor. O que a sociedade vai falar, o que o povo vai falar. Eu, como uma pessoa conhecida dentro da igreja, uma pessoa de referência, sei lá, não vai dar conta de fazer aquilo. E foi o que me chamou a atenção, que na grande maioria das vezes nós nos acovardamos. Nós somos como Simão, nós julgamos. Nós não temos coragem de fazer e julgamos aqueles que fazem. E nós estamos muito convictos, como já falei, nós estamos muito convictos dentro da nossa religiosidade. Nós não entendemos e não vamos aceitar um ato verdadeiro de adoração a Cristo Jesus, se nós não estivermos nele. Simão o convidou para a sua casa, mas o Cristo o homem, não o Cristo o Filho de Deus. Porque se ele soubesse, ele tinha que ser diferente. Se ele soubesse quem é Cristo, quem era Cristo, ele não estava fazendo uma pergunta na mente dele. Eita, se ele soubesse quem é essa mulher, então Simão julgou ali aquele que era o Filho de Deus. Julgou como profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Se Simão fosse convertido, ele saberia quem era Cristo. Se nós fôssemos convertidos, nós saberíamos o que Cristo, o que Deus quer de nós. Então, que nós possamos
não fazer como Simão, convidar Jesus para a nossa casa, porque ele tem algo a nos oferecer no sentido de eloquência, mas porque ele é o Filho de Deus e ele quer que nós sejamos verdadeiramente seus filhos, seus servos e levar a sua palavra. Não julgar como Simão julgou aquela mulher, mas sermos verdadeiramente servos do Senhor. Amém? Deus abençoe, foi essa palavra que tocou no meu coração. Eu já fui Simão e ainda tenho que lutar para que Simão de vez em quando morra. Então, que missão ressignificar. Então, que nesse 8º ano a missão ressignificar possa continuar gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra e fazendo com que corações, a começar pelo nosso, possa ser corações que verdadeiramente adorem e ouvem e fazem aquilo que o Senhor determina. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Eu já fui um Simão fariseu. E você? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Aleluia. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 43. Lucas, capítulo 7, versículo 43. Diz assim as Escrituras: Respondeu-lhe Simão: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: Julgaste bem. Você já julgou algo espiritual de uma forma carnal? Você já julgou algo carnal de uma forma espiritual? Simão Pedro fez isso. Simão, o fariseu. Conta a história que Simão convidou Jesus para almoçar na casa dele. E Jesus foi. Aceitou o convite. Chegou na casa de Simão e sentou à mesa. Ora, todos nós sabemos que quando a gente convida alguém para ir à nossa casa, nós precisamos ser, como fala a palavra? Cordiais. Anfitrião. Tem outra palavra? Fugiu agora o nome. Mas se você convidou alguém para ir à sua casa, no mínimo, você precisa tratar bem a pessoa que você convidou. Você precisa receber bem a pessoa que você convidou para estar na sua casa. Afinal de contas, é a sua casa, não é qualquer lugar. Você convidou alguém para ir à sua casa. E a sua casa é um lugar especial. A sua casa é um lugar que não pode entrar qualquer pessoa. Não é uma casa que qualquer um pode chegar e sentar à mesa, né? Há normas, há princípios. Eu não sei com você, mas eu cresci assim. A minha mãe e o meu pai,
não convidava qualquer pessoa para sentar à mesa conosco. Eles diziam que a mesa era um lugar reservado para a família e eles não convidavam qualquer pessoa. Então eles nos ensinaram desta forma. Simão convidou nada mais e nada menos que Jesus Cristo de Nazaré para ir à sua casa. E quando Jesus Cristo chegou lá, ele tratou Jesus como um qualquer. Você trata o seu convidado como uma pessoa qualquer? Sem dar atenção a ele, sem servir um copo com água, sem perguntar se ele aceita um suco, uma sobremesa? Você trata de qualquer jeito uma pessoa que você convida? Ora, Simão agiu com uma forma grosseira. A intenção do coração de Simão, o fariseu, nós não sabemos. Não sabemos o porquê que Simão se comportou desta forma. Não sabemos se Simão sabia ou não, se a pessoa que ele convidou, Jesus de Nazaré, ele tinha ciência de quem realmente era. Mas eu penso, pelas Escrituras, que Simão estava duvidoso no que diz respeito a Jesus. Vamos lá? No versículo 36 diz assim: convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com as suas lágrimas, então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Quando o fariseu, que o tinha convidado, viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Então, por esta passagem, nós entendemos que Simão estava duvidoso no que diz respeito a Jesus. Será que realmente Jesus é esse Jesus mesmo que eu tenho ouvido falar? É esse Jesus mesmo que cura milagres, que conhece o interior do homem, que conhece o pensamento do homem? Será que esse Jesus é de verdade esse que se tem falado por aí? Então ele já ficou armado no que diz respeito a Jesus. Ele tinha uma dúvida dentro do coração dele a respeito de Jesus. Então ele, quando viu essa cena desta mulher que entrou na casa dele, e a palavra diz que esta mulher não foi convidada. O convidado aqui foi Jesus. A casa não era desta mulher, a casa era de Simão, o fariseu. E esta mulher interrompe a cena incrédula de fariseu. Esta mulher interrompe um sentimento incrédulo, a dúvida que havia no coração e na mente desse fariseu. E como é que essa mulher faz isso? Ela entra em cena, ela chora, a palavra diz que ela vem por trás de Jesus chorando, e com as lágrimas dela, ela molhava os pés de Jesus e os enxugava com seus cabelos. Ela chorava a tal ponto de molhar os pés de Jesus e os enxugava com seus cabelos. A palavra diz que esta mulher beijava os pés de Jesus. Aleluia! E a palavra diz que ela não cessou de fazer isso desde o momento em que ela entrou naquela casa. Ora, quando os homens em Israel se reuniam, as mulheres tinham que estar distante. Elas não podiam estar presentes. Então, esta mulher, ela já agiu de uma forma bem improvável. Ela foi irreverente. Ela não quis saber ou se preocupar se ela podia entrar ou não. A preocupação de Simão não foi nem que a mulher entrou na casa dele sem ser convidada.
como ele já estava com o espírito julgativo dentro dele, um espírito de dúvida dentro dele, ele simplesmente se volta para aquele que ele é. Se esse homem realmente for tudo isso que se tem falado, ele saberia quem é esta mulher. Ele não se preocupou um minuto sequer. Uai, quem convidou esta mulher? Por que essa mulher entrou aqui em casa? Como é que ela entra e senta na minha mesa sem ser convidada? Mas a preocupação dele era julgar. Eu fiz a pergunta no início. Você já foi um Simão fariseu? Você já julgou coisas espirituais de uma forma carnal? Eu já. Muitos dão testemunhos de que foi livre das drogas, de que foi livre de uma vida adúltera, de uma vida de bandidagem, coisas assim. Mas são poucos os testemunhos que são falados publicamente de um sentimento que você tem dentro da casa do Senhor. Verdade. Nós aprendemos a camuflar esses sentimentos dentro de nós. Simão era um fariseu, estudioso da palavra. Simão era um homem formado nas Escrituras. Tudo o que diz respeito ao Torá, ele sabia, ele conhecia. Mas tinha uma coisa que Simão não sabia, o que era ter um coração rendido, um coração arrependido, um coração quebrantado. E muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor com um espírito orgulhoso dentro de nós. Apontando as falhas um do outro, assim como Simão. Julgando de uma forma carnal aquilo que era tão somente espiritual. Ela estava se quebrantando. Só aquele que conhece o coração e o íntimo sabia o que aquela mulher estava expressando com aquele sentimento, com aquela irreverência que foi entrar em um lugar sem ser convidada. Simão era um fariseu, estudioso das Escrituras, mas a preocupação de Simão era mais apontar os erros dos outros do que o seu próprio. Em momento algum, Simão parou para pensar no que estava movendo o sentimento dele, o coração dele. Vamos seguir. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Aí Jesus interfere no sentimento de Simão. E Jesus diz assim: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Simão respondeu: diz-lhe, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando para a mulher, disse a Simão: Simão, agora eu vou te mostrar o que está dentro do seu coração. Viste esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Esta, porém, molhou com as lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume.
Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então disse Jesus à mulher: os teus pecados te são perdoados. A partir deste momento, Simão sai de cena e Jesus Cristo volta toda a atenção para aquela mulher. A mulher que, com o coração arrependido, mudou o ambiente do qual se encontrava. Uma mulher com o coração quebrantado chamou a atenção do Mestre. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor querendo chamar a atenção do Senhor com eloquência, com estudos riquíssimos. Não que isso não seja necessário, é necessário sim você estudar para você saber o que é que você está falando, mas melhor do que estudar é ter um coração quebrantado, é ter um coração obediente, é ter um coração submisso ao Senhor. Esta mulher mudou o ambiente daquele lugar. E porque ela mudou o ambiente daquele lugar, a atenção do Mestre foi voltada para ela. E aquilo que estava no coração dela foi derramado aos pés do Senhor. Mas aquilo que estava no coração de Simão também foi derramado no coração do Senhor. Aquilo que há dentro de você é o que vai ser derramado aos pés do Senhor. O que é que está dentro de você? O que é que você tem derramado? Esta mulher derramou quebrantamento. E você? Simão derramou aos pés do Senhor orgulho, arrogância, altivez, soberba. E você? Esta mulher derramou aos pés do Senhor o teu coração humilhado, arrependido. Simão derramou aos pés do Senhor um coração que achava que não precisava de arrependimento. Ele já era um fariseu, ele já era um estudioso da palavra, por isso ele entendia que não precisava de arrependimento. O que está dentro de você é o que você derrama diante dos pés do Senhor. Por isso eu comecei dizendo, eu fui uma vez um Simão. E não é um testemunho que as pessoas gostam de dar. Porque o testemunho é o seguinte, as pessoas às vezes usam a sua fala contra você. E é por isso que muitas das vezes o testemunho precisa ser bem colocado. Porque as pessoas pegam aquilo que você disse para usar contra você. Mas realmente eu estou dando um testemunho de que fui, porque eu fui liberta pelo Cristo da cruz. Sim, eu era uma mulher que apontava. Sim, eu era uma mulher que julgava. E eu não estava fora da igreja, eu estava dentro da casa do Senhor. E por isso, hoje, aqui diante da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero dizer para você que assim como o Senhor me libertou desse sentimento que havia dentro de mim, Ele também pode libertar você de qualquer sentimento que não provém do Cristo da cruz, de qualquer sentimento que não provém do Espírito Santo. Ora, Jesus fala aos seus discípulos que Ele não julga ninguém. Ele não veio para julgar, e sim para salvar. Mas muitas das vezes nós tomamos esse sentimento de apontar, de criticar, de condenar e de julgar como se fosse uma prática normal. Isso não é uma prática normal. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 7, não julgueis, aleluia, não julgueis, não julgueis. Então não cabe a mim apontar o dedo, julgar, criticar, falar, seja quem for. Não pertence a mim, não cabe a mim. O que cabe a mim
é me derramar aos pés da cruz de Cristo com um coração arrependido, porque um dia eu estava no lugar daquela que eu falei, mas hoje o Senhor me libertou. Hoje o Senhor quebrou as cadeias, as correntes que me oprimiam, e o Senhor ainda vem nos tratando, o Senhor ainda vem nos aperfeiçoando, o Senhor ainda vem nos corrigindo, porque ainda não fomos para a glória, ainda estamos aqui, não fomos para a glória, mas muitas das vezes nós nos comportamos como Simão, como se já fôssemos totalmente purificados, como se já estivéssemos ali ao lado de Deus Pai, apontando, julgando e condenando. Quando aquela mulher que foi pega em adultério foi lançada aos pés de Jesus, todos forçaram Jesus a fazer aquilo que não pertence a ele, que não é para ele. E eles disseram, olha, na lei de Moisés, diz que é para apedrejar. Aleluia! Então, quando aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério, que eles pegaram ela e lançaram aos pés de Jesus, querendo que Jesus a julgasse, querendo que Jesus a condenasse, ora, e eles ainda usaram a lei, a palavra, para dizer a Jesus, olha, na lei de Moisés está escrito, se a mulher for pega em adultério, ela deve ser apedrejada. Jesus, escrevendo na areia estava, e escrevendo na areia continuou. E eles forçavam Jesus a fazer aquilo que não estava no tempo dele fazer. Não era o momento dele o julgamento. E Jesus sabiamente olha para cada um deles. E o olhar penetrou a consciência, o íntimo de cada um deles. E Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, quando este fariseu se posiciona, dizendo, se este fosse realmente profeta, saberia que a mulher que o toca é pecadora, ele está derramando aos pés de Jesus aquilo que está dentro dele, a incredulidade, a dúvida, a arrogância, a altivez, a soberba. É isso que ele derramou, porque era isso que ele tinha dentro dele para derramar. Ainda não era o tempo de Jesus julgar. Por isso, Jesus pegou aquela mulher e disse para ela, os teus pecados, os teus muitos pecados te são perdoados. Aleluia. Simão, olhando para ele mesmo, achava que ele já não tinha mais nada para ser perdoado. Achava que ele não tinha pecado para ser perdoado. Muitas das vezes, nós estamos assim, achando que o ciúme não é pecado, achando que uma mentira não é mais pecado, achando que uma fofoca não é pecado, achando que uma crítica não é pecado. Muitos ainda usam a palavra, é uma crítica construtiva. Amados, ou igreja do Senhor, nós não estamos aqui para criticar e nem para julgar ninguém. O Senhor nos chamou, não para isso, mas para derramar o nosso coração aos pés dele. E esta mulher mostrou que tinha um coração quebrantado, um coração humilde, e ela derramou aos pés de Jesus aquilo que estava dentro dela, arrependimento. E foi um arrependimento verdadeiro, foi um arrependimento genuíno, e foi isso que ela colocou aos pés de Jesus Cristo. Hoje, o Senhor nos convida a derramar nos pés dele aquilo que está dentro de cada um de nós. Derrame aos pés do Senhor aquilo que está dentro de você. Ainda que você seja confrontada como Simão, leve isso aos pés do Senhor e receba a cura que você precisa.
receba a libertação que você precisa, receba a direção que você precisa. Esta mulher mudou o ambiente. E eu convido você hoje a mudar o ambiente do qual você está, derramando um coração quebrantado, um coração humilde, um coração arrependido aos pés de Jesus. O que está dentro de você é o que você derrama, aleluia, na presença dele. Se tiver falsidade, nós derramamos falsidade. Se tiver mentira, nós derramamos mentira. Mas eu quero convidar você para, como esta mulher, que foi intitulada uma mulher pecadora, que derramou um coração quebrantado, um coração arrependido, a se derramar hoje. Que hoje o Espírito Santo venha nos visitar com um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno. E este arrependimento seja derramado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a luz do rosto dele resplandecer sobre cada um e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Amém. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero, neste momento, com um coração arrependido, juntamente com os teus filhos e tuas filhas nesta hora, com um coração cheio de arrependimento, com um coração cheio de quebrantamento, confessar os nossos muitos pecados, confessar as nossas muitas falhas, as nossas muitas iniquidades, as nossas muitas transgressões diante de Ti. Muitas das vezes, Senhor, nós falamos coisas, meu Deus, contrárias, coisas destrutivas. Nós julgamos, nós criticamos e já achamos que isso é normal. Oh, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, em arrependimento, todas as palavras que saíram da nossa boca, como julgamento, como crítica, como condenação. Nós queremos Te pedir perdão nesta hora. Pai, nós não somos descendentes de Simão, fariseu. Nós queremos apresentar diante de Ti um coração quebrantado, um coração humilde, Senhor, um coração contrito, Pai. Nós queremos aprender com esta mulher pecadora, que o que ela tinha, ela derramou aos Teus pés. E nós queremos aprender com esta mulher, Senhor, a derramar nos Teus pés um coração humilde, sedento por Ti. Esta mulher sabia que para ela não havia mais solução, Senhor, em lugar algum, a não ser aos Teus pés. Aquela mulher tinha plena certeza, Senhor, que aonde ela fosse, no lugar aonde ela entrasse, ela ia ser julgada, ela ia ser condenada, ela ia ser criticada, mas na Tua presença, Senhor, ela sabia que não, e por isso ela se prostrou aos Teus pés, porque ela sabia que diante do Cristo da cruz, ela não seria julgada, ela não seria criticada, ela não seria condenada, Pai. Ó Deus, quantos nesta hora não conseguem se perdoar e não conseguem, Deus, perdoar o outro. Vem com Teu quebrantamento neste momento. Vem com Teu arrependimento sobre nós nesta hora. A Tua igreja precisa, Senhor, de um coração quebrantado. Nós precisamos, como igreja, nos apresentar, nos encontrar contigo, sem rugas, sem mácula, sem mancha, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, um coração altivo é uma mancha, um coração soberbo é uma mancha, um sentimento arrogante é uma mancha, Senhor. Um sentimento de julgar é uma mancha na Tua igreja.
Mas nós, como igreja, colocamos tudo isso aos teus pés nesta noite, com um coração arrependido, te pedindo misericórdia, te pedindo nos perdoe, nos limpe deste pecado, nos lave deste pecado, nos purifique deste pecado, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus nós clamamos a Ti, Pai. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. E nós clamamos ao Teu Espírito Santo que nos ensine a caminhar e caminhar diante da Tua presença. Caminhar para um ambiente de arrependimento. Caminhar para um ambiente de arrependimento, um ambiente de renúncia, Pai. Um ambiente de entrega, que o Teu Espírito Santo conduza os nossos passos a este lugar, a um lugar de quebrantamento. Nós clamamos a Ti neste dia, em o nome de Jesus, nos ajude. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós sabemos que sem Ti nós não vamos conseguir, mas nós sabemos que o Senhor é o mais interessado a nos levar neste lugar. E é por isso, Deus, que nós cremos com o nosso coração e confessamos com os nossos lábios nesta hora que nós necessitamos de Ti, que nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigada por estar conosco até agora. Que Deus continue te abençoando e que o Espírito Santo te conduza a um lugar secreto, a um ambiente de glória, aonde o arrependimento nos tome por completo. Em nome de Jesus. Amém.